Para a segunda palestra, convidamos agora a psicóloga Beatriz Lui para falar sobre psicoeducação e transtorno bipolar. Beatriz Lui é psicóloga formada pela PUC-Paraná, também é especialista em psicologia da saúde hospitalar pela PUC-PR, tem formação em ludoterapia na psicoterapia infantil, possui formação também em terapia cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva e é associada à Sociedade Brasileira de Psicoterapia Cognitiva. É coordenadora do grupo Pense Magro, um programa de emagrecimento baseado na terapia cognitiva. Foi psicóloga do Hospital Vita Curitiba, foi docente e supervisora do segundo módulo do curso de Psicologia Hospitalar com ênfase em UTI promovido pelo CEPET, em Curitiba, e também é coautora do livro Manual de Rotinas de Humanização em Medicina Intensiva. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a psicóloga Beatriz Pianovski-Lui. Eu sou formada pela PUC. Eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, também em terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes e também formação em terapia do esquema. Então, eu trabalho há 18 anos com pacientes bipolares, depressivos e ansiosos. Essa é a maior população do meu dia a dia no consultório. Tá? Então, uma delícia poder falar disso com vocês hoje. Eu vou explicar um pouquinho como é a terapia cognitivo-comportamental, né? Como que ela enxerga o paciente e depois de que forma ela pode colaborar no tratamento do paciente bipolar, tá bom? Então, eu tenho 2 desafios, vou começar aqui, que é a tecnologia e depois fazer essa aula em 40 minutos antes que o Zoom me corte. Vamos lá, tentar ser mais breve e objetiva possível e focando naquilo que realmente eu acho que é interessante para vocês poderem entender e depois colocarem na prática clínica de vocês a colaboração da terapia cognitivo-comportamental, seja fazendo a formação para oferecer isso para os pacientes de vocês ou para ter, né, uma parceria com profissionais que tenham essa formação. Então, acho que essa frase diz muito da terapia cognitiva, né? O que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. E realmente é isso, né? Acho que Epictetus foi realmente muito feliz, isso tão lá atrás, de conseguir perceber isso sobre o ser humano. Então, essa não é uma ideia nova, mas é a ideia que fez a base da terapia cognitivo-comportamental. Então, o Aaron Beck é o criador da terapia cognitiva, ele é vivo ainda, ele tem 99 anos, completou agora em julho, e ele trabalhava com depressão unipolar, e ele era psiquiatra de formação psicanalítica, e ele começou a perceber que os pacientes não melhoravam, eles tinham uma pequena melhora no início do tratamento, mas não conseguiam ter uma consistência de melhora, voltavam a ficar ruins. E aí ele começou a estudar como é que essas pessoas pensavam, como é que elas enxergavam o mundo ao seu redor, elas mesmas, o futuro, né? Então, o que elas pensavam sobre isso tudo? E aí ele foi construindo terapia cognitiva, que foi, então, construída baseada no tratamento para depressão unipolar. Tá? Então, era mais ou menos isso daqui. Esses foram os princípios básicos que ele descreveu no início da teoria e que falam que uma situação pode ter diferentes reações e comportamentos das pessoas. Como assim? Dependendo daquilo que eu penso, eu vou gerar uma emoção que vai comandar o comportamento que eu terei em seguida. Então, eu peguei um exemplo para vocês bem simples do dia a dia, mas para a gente tentar entender como que isso se daria. Então, um diretor vem para você e diz assim, olha, tua produtividade é sensacional, realmente é um trabalho maravilhoso, mas você precisa tomar providências, porque o relacionamento com seus colegas, com seus pares, gerentes, está muito ruim, as pessoas estão muito descontentes e eu preciso que você dê um jeito nisso. Aí uma primeira pessoa ouve isso e pode dizer, é sempre assim, eu não faço nada direito mesmo, eu não vou chegar em lugar nenhum, possivelmente numa fase mais deprimida, uma insegurança maior. Essa pessoa vai ter como sentimento consequente a tristeza. E pode se afastar, chorar, não trabalhar no dia seguinte para não ter que encontrar com os colegas, para não ter que ouvir mais nenhuma crítica. Uma outra pessoa poderia olhar para isso e falar assim, mas será que eu vou ser demitido? Será que ele já está pensando nisso e essa foi só uma forma de dizer o gato está no telhado? Isso possivelmente desencadearia uma ansiedade
considerável que faria o paciente ficar hipervigilante a todos os comportamentos à sua volta, especialmente os do diretor. Se o diretor fosse conversar com um colega de trabalho, ele estaria preocupado, e será que ele está falando sobre mim? Será que é agora que ele vai me mandar embora? E esse tipo de comportamento tende a prejudicar, então, a capacidade laboral desse indivíduo e muitas vezes leva a esse medo virar uma verdade. A gente pode ter, então, uma terceira pessoa que olha para isso e fala assim, esses que são todos os burros. Eu só entendem no grito mesmo. E eu ainda que vou levar bronca. Então, ele entende que ele é superior aos outros e que é desse jeito que eles devem ser tratados mesmo. Essa é a crença dele, né? De que é assim que as pessoas burras devem ser tratadas. E acha injusto o processo de bronca ali que ele leva, né? Então, o que isso vai desencadear? Uma raiva, né, considerável, que leva ele até lá tirar satisfações. Quem vocês pensam que são para fazerem queixa de mim para o nosso diretor? Isso geralmente vai gerar uma dificuldade de relacionamento, de trabalho em equipe, né, um problema em hierarquia. Então, ele possivelmente vai estar encrencado. E a gente pode ter outra pessoa mais tranquila, talvez um processo de maior maturidade, consiga olhar para isso e falar assim, puxa, que bom receber esse reconhecimento. Eu tenho batalhado muito para chegar nesse lugar. Agora, eu preciso ficar mais atento às minhas comunicações. O que a gente vai ter? Possivelmente um sentimento inalterado ou um processo de ansiedade muito leve, né? Que é só aquele desconforto do preciso mudar, mas que não altera o seu comportamento, que não faz mudar com as pessoas com quem trabalha, que não faz questionar isso com o seu chefe, tá? Então essa é uma forma de mostrar que a gente tem a mesma situação, né? E diante da mesma situação, 4 pessoas teriam 4 reações diferentes, ok? E isso está ligado a como elas enxergam o mundo. Então, Beatriz, de onde isso vem? Então, vem primeiro de uma definição genética, né, de como nós encaramos as nossas questões desde muito pequenininhos. Então, as crianças que são muito inseguras e que não conseguem arriscar e que não conseguem buscar coisas além, vão ter uma tendência maior, né, a serem introspectivas, a serem mais ansiosas e talvez deprimidas. A gente vai ter as pessoas que são mais arrojadas, que não têm noção do limite, se arriscam demais. Então, essas pessoas podem ter uma tendência maior também à irritabilidade, ao arrobo, e isso muda como elas vão olhar as coisas. Aí aquilo como nós vemos no nosso dia a dia, então como nossos pais, professores, figuras mais importantes da nossa vida se comportarem à nossa volta, também vão ser importantes modelos de como nós vamos enxergar esse mundo. Tá? Também é um conjunto dessas duas coisas. E o nosso trabalho como psicólogo está em pegar esse pensamento automático, que são esses tipo flash, que são os primeiros que vêm diante de uma situação, entender como é que o paciente os encara. Então, por exemplo, nesse exemplo, né? Se você tem um curso e a pessoa está achando aquilo difícil demais e que ela jamais vai entender, ela possivelmente vai fazer uma condicional para tentar compensar esse pensamento e essa crença. Então, se eu não entendo algo perfeitamente, então é porque eu sou burro. Então, se ela entender perfeitamente, ela está salva, né, desse lugar da incompetência. Então, a gente consegue chegar que a crença principal que ela tem sobre ela é que ela é incompetente. Na grande maioria das vezes, essas crenças são distorções. Quando elas são verdades e a gente percebe que o paciente não tem mesmo a competência para fazer aquele determinado trabalho, não tem aquela competência para lidar com aquela equipe, por exemplo, a gente vai trabalhar com a construção dessa habilidade. E se isso não é verdade, essa pessoa tem todas essas questões, mas ela não consegue reconhecer o valor disso que ela faz, a gente vai trabalhar então em cima das distorções para que ela possa perceber esses erros, esses viés de interpretação e possa, a partir daí, olhar para isso de uma forma, né, mais saudável, para poder se fortalecer e poder ter estabilidade de humor. Então, aqui, na depressão, uma visão negativa de si, do ambiente do futuro, e na mania, uma visão mais inflada de si, do ambiente do futuro. Então, como é que a gente faz o tratamento, né? O que é a base para o tratamento do transtorno bipolar? Então, eu acho que aqui estão os objetivos, né, do que eu vou falar para vocês, e vai ser a psicoeducação, de como falar com o paciente sobre as emoções, doença, o tratamento, ensinar ele a lidar com os seus sintomas, seja em qual fase ele estiver, reconhecer os seus padrões cognitivos, afetivos e comportamentais, então para que ele possa saber quais são os gatilhos, né, da mudança de humor,
fornecer estratégias cognitivas e comportamentais para que ele resolva problemas associados à sua mudança de humor, crie uma rotina que gere estabilidade, tenha maior aderência ao tratamento, que é o grande desafio, eu acho, dentro do tratamento do bipolar, e melhorar o relacionamento familiar e social para que ele se sinta apoiado, né? Então, esses pacientes, sempre que eles entendem o que está acontecendo com eles e aquilo passa a fazer sentido e há uma aceitação do diagnóstico, a gente vai ter um paciente mais colaborativo no processo e logo um paciente que vai estabilizar com um pouco mais de sucesso. Então, aqui é mais um exemplo só que eu passei para vocês, só para mostrar como é que explicaria isso para ele, né? Então, esse aqui é um evento, como se a pessoa tivesse uma festa para ir e os pensamentos fossem, mas eu não vou saber o que dizer, eu vou parecer um desajustado, eu vou travar e querer ir embora. Isso gera uma ansiedade tão grande de imaginar-se numa situação com tamanha inadequação e não aprovação social, que o paciente tende a evitar o comportamento. Então, ele não vai na festa, dá uma desculpa, seja lá ela qual for. E isso faz uma manutenção do quadro. Então, toda vez que ele não enfrenta a situação e não cria pensamentos mais realistas e menos distorcidos sobre a realidade, ele se mantém nesse quadro, né? Então, aqui é até um exemplo de fobia social, e essa pessoa não vai sair de casa e não vai interagir com pessoas enquanto ela ficar só dentro de casa. O único jeito de enfrentar as fobias é enfrentando a situação e vivendo ela para criar essas percepções mais positivas. Então, uma das primeiras coisas é ensinar isso que eu acabei de falar para vocês, como é que as emoções funcionam, como são as crenças, né? Identificar essas emoções, intensidade, fazer a diferença entre elas, pensar nas consequências, e ajudar o paciente a reconhecer e a modificar aquelas crenças que são as grandes, os grandes rótulos que ele tem sobre ele mesmo. Então, psicoeducar sobre a doença, eu acho que é uma das coisas mais importantes, e aqui eu acho que a parceria com o psiquiatra é fundamental, né, para que a gente fale a mesma língua, para que a gente entenda o transtorno do mesmo jeito, né, então eu acho que enquanto psicóloga eu precisei estudar muito como funcionam as doenças, que não é algo que a formação da psicologia nos oferece, né, então eu acho que isso, muitas conversas com colegas psiquiatras que encaminham para ouvir como é que eles entendem tudo isso, por que de cada medicação, para poder até passar para eles depois como é que esse paciente está evoluindo e como é que ele está reagindo às medicações que foram dadas, né? Então, eu acho que isso é um processo muito, muito importante e leva bastante tempo para o paciente aceitar, e às vezes vão ser muitas, muitas viradas maníacas, muitas depressões, para que ele possa realmente aceitar que aquilo faz parte da vida dele. Então, a gente vai discutir, né, sobre o humor, sobre a desinibição, como há um aumento do interesse sexual, profissional, social, quanto há uma tendência ao humor mais irritável. E cada situação que ele vai vivendo, a gente vai reforçando e psicoeducando do quanto isso faz parte do transtorno, né? Então, se a gente for pensar aí, ainda dentro do estado maníaco, né? Como que o pensamento fica, as ideias de grandeza, a confiança elevada, o otimismo exagerado. Então, a gente vai escutar planos mirabolantes dos pacientes de que vão fazer uma operação financeira, por exemplo, seja ela qual for, e em uma semana eles estarão com a vida deles inteira resolvida, né? Coisas muito mágicas, coisas realmente muito da grandiosidade, né? Então, há uma falta extrema do juízo crítico, uma inibição social, né, que não está presente, e isso faz com que sejam inadequados, com que sejam abusivos muitas vezes com as pessoas à sua volta, né? A impulsividade que sempre vai levar a decisões muito desastrosas, porque não são pensadas, não são calculadas, né? Então, empresas, trabalho, amizades que muitas vezes são destruídas fruto dessa impulsividade. A gente também vai trabalhar com os pacientes que têm um quadro, né, que tem uma característica psicótica, de que é possível que isso aconteça e de quais são os primeiros gatilhos para que se possa ter uma intervenção medicamentosa precoce e possa tentar, né, se evitar o início desses sintomas. Tá? Então, comportamento do paciente que fica mais agitado, fica mais inquieto, né? O paciente que não para, então ele não tem sono, e ele não tem sono, ele não dorme, mas ele não cansa, então ele nunca está abatido, ele está sempre com muita energia. Esse é o paciente que chega no consultório e você
olha para ele e você vê que ele tá com a roupa colorida, que ele chegou escutando muita música muito alta, ou que ele está muito inflado, que está muito irritadiço, né? E esse é o paciente que possivelmente está com o pé lá na mania, e a gente vai ter que entrar em contato então com o médico, né? Eu acho que uma das coisas assim, importantes são que a mania faz com que esse juízo seja tão prejudicado que as pessoas em geral têm condutas que elas não teriam em outros momentos, como dirigir em altíssima velocidade, colocar sua vida e a vida dos outros em risco, porque elas dão conta daquele processo, elas acreditam que com elas não vai acontecer nada, né? Então se colocam em situações de sexo inseguro, adquirindo doenças sexualmente transmissíveis por não terem conseguido pensar no que elas estavam fazendo. Gastam além da possibilidade, como eu já falei, às vezes gastam toda a fortuna da família, né, porque estavam num processo de mania e ninguém percebeu que estava jogando ou comprando demais. Então há uma diminuição, como eu falei, da necessidade de sono, né? O apetite também vai ter alteração. Os pacientes estão mais propensos a fazer um uso abusivo do cigarro, do álcool, das drogas. E eu acho que isso é uma das questões que a gente vai trabalhar em paralelo, né? Do malefício que isso traz para o quadro mesmo do indivíduo. É isso, agora eu passei todos os slides aqui, não tenho a menor noção de onde eu estava, tenham paciência comigo, achei. Então, eu acho que essas questões de que problemas eles podem ter na mania é o que mais preocupa, né? Então, por isso a família tem que estar sempre muito envolvida para também entender que tudo isso faz parte da doença, para poder socorrer nesses momentos e para poder colocar limites dentro do possível para que a gente possa preservar esse paciente. Então, vamos imaginar que isso vai para um quadro depressivo, né? Então, como seria então? Daí a gente vai trabalhar com o paciente toda a diferença, né, de humor. Então, esse paciente vai estar mais depressivo, mais triste, com sensações de vazio, é uma descrição muito comum dos pacientes que têm uma sensação de vazio muito grande, de estranheza, né, de desânimo. Então, os pacientes vão ter tanto esse tipo de queixa, como também muitas vezes vão vir as somatizações. Então, essas são as queixas de dor, de dor, de dor. E, na verdade, eles não falam da tristeza, da desesperança em algumas vezes, mas isso é visível, né? A gente olha para eles e consegue perceber o ombro caído, quando eles estão para baixo, quando as coisas estão mais difíceis. Então, o humor dos pacientes deprimidos pode também ser irritável, né? Porque eles ficam mais incomodados com tudo que acontece, quando as coisas não são do jeito que eles querem, né? Então eles vão ficando mais mal-humorados, menos tolerantes. Então, às vezes as pessoas não acham que está deprimido porque está mais irritável, mas tem uma depressão aí com certeza. Né? Então, a capacidade de sentir prazer, ela diminui, deixa de estar com as pessoas que gostam, né? A avaliação de si, do mundo, do futuro vão sempre ser muito negativas e aí a gente vai ter, sim, com muita frequência, né, as ideações suicidas de não acreditar que é possível sair desse quadro, de não querer viver esse tipo de sofrimento, porque as depressões são muito intensas. Então, imaginar-se nisso por uma vida é algo que realmente mexe muito com os pacientes, né? E aí a gente vai trabalhar muito em cima dessa questão de como ele lida com a própria doença e a esperança de ter um tratamento adequado para que tenha uma melhor qualidade de vida. Né? São comuns queixas, então, de raciocínio, concentração, de memória, né? Porque é um paciente que está mais identificado com prejuízo mesmo dessas funções. Vamos lá. É um paciente que tem a lentificação também psicomotora, né? Muitas vezes esses pacientes têm dificuldade até para responder as perguntas durante a sessão, demoram para ter essa agilidade de pensamento e conseguir colocar aquilo que elas estão pensando e sentindo, tá? Muito pouca energia, muita queixa de cansaço, pacientes que tendem a ficar mais deitados e isolados. Então, as funções vegetativas, né? Um paciente que vai ter ou muita insônia, ou que vai ter hipersonia, então paciente que vai dormir 12, 14 horas por dia, não querem sair da cama e permanecem dormindo, né? Vai ter uma alteração do apetite, então pode ser tanto para menos quanto para mais. Tem uma diminuição na função sexual, né? São pacientes que muitas vezes têm diminuição da libido, outras têm diminuição, fragilidade na função erétil, então vão ter esse prejuízo também nas suas relações amorosas. Então, a gente vai psicoeducar também sobre as medicações, né? Qual medicação ele está usando, por quê, o que o médico disse, quais são os efeitos colaterais, como enfrentar isso, como falar disso. Então, muitas vezes aqui eu já peguei paciente querendo desistir do tratamento,
porque o remédio estava dando um efeito colateral e ele não queria viver daquele jeito. E aí, não, peraí, né, vamos te explicar como é que a psiquiatria funciona, então você precisa voltar lá, existem mais uma gama imensa de medicações que podem ser substituídas, né, e aí, enfim, traz o paciente de volta para o tratamento. Então, a importância que é a gente poder falar disso e saber como ele está lidando com os efeitos, né, dessa medicação. E para as mulheres é muito difícil, porque várias medicações acabam alterando o apetite, né? E elas ganham peso realmente de forma considerável. Então, esse é um ponto bem difícil de tratar. E aí eu fico super feliz quando a gente consegue, né, o psiquiatra encontrar uma forma de manejar que não tenha tanto prejuízo assim para o peso. Então, psicoeducação dos familiares é muito importante que eles entendam qual é o processo que o paciente passa, por que que isso acontece, né? Que não é contra a família, mas que realmente é um processo muito difícil para o paciente. E acho que instrumentalizar e apoiar também, porque não é fácil conviver com alguém que tem picos de humor tão consideráveis, muitas vezes por tanto tempo, né? Então é cansativo para a família, a gente precisa dar esse apoio, além da psicoeducação, instrumentalizá-los a lidar com esse paciente. Então, como é que a gente vai ensinar o paciente a ter esse controle da forma de pensar? Aqui eu trouxe alguns exemplos para você das diferentes fases, né, de luto diante do diagnóstico. Então, alguns exemplos de pensamento da fase de negação, por exemplo, eu não tenho isso, o médico cometeu um erro. Deve ser porque eu tinha bebido muito, né? Então, eles arranjam uma desculpa para justificar o comportamento deles que foi inadequado. Então, deixa eu pegar mais um aqui, até associado a esse, né? No da barganha. Eu vou parar de beber, começar a acordar cedo, me exercitar, vou fazer tudo direito e vai ficar tudo bem. Né? Então, como se fosse uma troca com alguma divindade. Né? Eu me comporto bonitinho e o meu transtorno não aparece. Então, a gente vai ver o paciente passar por diversas dessas fases até que a gente tenha ele aceitando o tratamento e conseguindo entender que isso faz parte da constituição dele, e ele tem o que fazer com isso, e a gente pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Então, esse daqui é o diário de PANS, né, que são de pensamentos automáticos negativos, para a gente poder monitorar como é que esse paciente fica. Então, esse é um trabalho muito legal que a gente faz já no início das consultas, onde o paciente tem que relatar qual a situação que ele viveu, que sentimento ele teve, qual foi a intensidade de 0 a 10, o que passou na cabeça dele e o que ele fez. Por que você inverteu aqui, Beatriz? Se você nos disse que a situação já era um pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento. Porque é mais fácil para o paciente identificar o sentimento. Então, eu vou ajudá-lo a identificar primeiro aquilo que ele reconhece com mais facilidade, apesar de que eles confundem muitas emoções, né? Mas a partir dali eu consigo dizer, e o que estava passando na sua cabeça nesse momento? Né? E o que foi que mais fez você ficar angustiado? E aí ele consegue identificar o pensamento e depois eu consigo mostrar que é esse pensamento que vem primeiro, desencadeia essa emoção, que desencadeia esse comportamento. E eu acho que daí a gente vai conseguindo ter realmente uma resposta melhor do paciente se apropriar, né, desse cuidar dele mesmo, dessa autorregulação. Aqui tem um outro tipo de quadro para monitorar, e eu posso monitorar o que eu quiser aqui. Eu acho que essa que é a versatilidade dele, né? Eu posso ver o humor, então eu posso pedir para ele monitorar lá como é que ele estava, o humor dele em cada um desses momentos do dia, durante a semana toda, ele leva 2 folhas, né? Tipo de preocupação que está permanecendo mais durante a sua semana, que tipo de compulsão, né? Como é que está o comportamento alimentar, se ele fez atividade física. Então, às vezes eu dou de tarefa que ele precisa iniciar atividade física e ele precisa anotar para mim quando ele fez, porque só de saber que ele precisa anotar, às vezes isso faz com que ele realmente vá lá e se comprometa com a tarefa, né? Então, essa tabela a gente usa de formas variadas. Gosto muito desse modelo que o Basco e Rush colocam no livro deles, que é assim, o quanto é importante a gente ter ao longo da vida do paciente um monitoramento de como foram as oscilações de humor, porque aí a gente consegue ver quais são também os comportamentos, as crises que se repetem, né? Então, tem muito comum um paciente que repete crise depressiva todo Natal, né? O paciente que tem crise depressiva em todo inverno, né? Então, a gente vai conseguindo monitorar através dessa linha e do desenho que ela vai ter. Então, aqui, ó, vocês podem ver o desenho que ela vai construir, né? Então, por exemplo, aqui ela teve um ano
que ela ficou deprimida, né, o ano todo, numa depressão intensa, né, quando ela vem uma curva mais para baixo. Depois teve um período ali mais estável, daí nasce o primeiro filho, tem uma euforia e depois da euforia passa por um processo depressivo de volta, né? Mais um período de mais estabilidade e assim a gente vai conseguindo ver que tipo de situações desencadearam o processo de mudança de humor. E ela consegue ter um controle maior sobre como a sua doença funciona. Em geral, os psiquiatras têm, né, no seu prontuário, de uma forma melhor sinalizada, como, em que fase acontece. Então, eles podem ir lá buscar isso. Outro dia eu ajudei um paciente meu a conseguir definir as coisas que ele sentia, porque é muito difícil para ele chegar no psiquiatra e relatar o que ele está sentindo. Então, em geral, eu já entro em contato antes com o psiquiatra nesses casos e passo como o paciente esteve no último mês ou 2 meses de intervalo de consulta com o psiquiatra, para que ele já possa conduzir melhor a investigação com o paciente. Mas nesse caso, eu fiz isso com os pacientes. Teve quase 1 ano de consulta que a gente monitorou mês a mês. Quando mais ele ficava, né, eufórico, mais deprimido, que tipo de situações aconteceram que foram as mais marcantes, e aí de posse disso, ele pôde discutir com o psiquiatra, né, qual era a efetividade do tratamento que eles estavam fazendo, e daí com mais detalhes para que o psiquiatra pudesse entender o que estava acontecendo realmente com ele, já que ele tinha muita dificuldade de verbalizar. Então, essas formas de monitorar as crises são realmente essenciais. Eu gosto muito de entregar essa tabela aqui para o paciente, para ele conseguir entender o que é, então, um início de apresentação de sintoma, né? Então, vamos dizer lá, o paciente tem depressão, né? Então, ele está com qual tipo de sintoma, né? Então, nesse daqui é mais de... Não, esse não é de depressão, esse é de mania. Então, lá, ó, tudo parece chato, impaciente ou ansioso, né? Então, a gente vai dizer que isso daqui é um início de sintoma, né? É uma questão mais branda. Então, eu fico com raiva mais facilmente, mas eu tô com aquilo assim, pavio curto, Beatriz. E tô irritado, ninguém pode olhar para mim. Então, ele vai entender qual é a intensidade do sintoma. Então, acho que esse é um bom exemplo e vai estar aqui na aula para vocês poderem ter acesso. Tem aqui também os sintomas mais comuns de depressão, separados em 3 colunas quanto à intensidade. Tá, e daí? O que a gente faz então? Agora eu já ensinei o paciente a detectar suas emoções, os seus pensamentos, e o que a gente precisa fazer? A gente precisa reestruturar o como esse paciente enxerga as coisas à sua volta, né? Então eu vou lá analisar e modificar essas crenças, aquelas que são distorcidas, lembram? Então o que eu faço com isso? A gente vai avaliar as hipóteses, o quanto elas são verdadeiras ou falsas. E o nome dessa técnica é busca de evidências. Eu falo que eles precisam ser os próprios advogados. Então eu estou pensando que eu nunca vou aprender essa matéria de terapia cognitivo-comportamental em bipolar. Tá? Então quais são as evidências que eu tenho de que eu realmente não aprendo nenhum assunto novo que eu recebo? Né? E eu acho que isso é muito importante, assim, o quanto a pessoa vai olhar para trás, né, para buscar isso. E é difícil que ela não tenha tido aprendizado nenhum, senão ela não estaria nem assistindo esse tipo de aula. Então, ali a gente vai conseguindo perceber que ele passou no primário, que ele conseguiu ter o ensino médio concluído, que passou na faculdade, que aprendeu 1000 matérias dentro da faculdade, que agora está fazendo um curso de aprimoramento e que a chance de que consiga aprender, pelo menos com um tempo de estudo, é muito grande. Então, você colocar as evidências a favor, as evidências contra aquele pensamento que a pessoa tem, com dados reais e concretos. Se não pode ser dado concreto, não pode entrar nessa avaliação. Ajuda muito o paciente a perceber isso. E aí a gente pode fazer a descatastrofização, aonde o paciente vai sempre pensando o pior, acreditando que vai ser uma sequência de catástrofes o tempo todo. E aí a gente vai podendo mostrar para ele o quanto ele pode lidar com essas situações e isso quebra esse ciclo, né? E faz com que não continue acontecendo e ele possa reverter. O questionamento socrático é outra forma de fazer isso. Então, você levanta as evidências, como a gente fez no teste de evidência, e depois você pergunta, né, qual é a explicação alternativa? Então, se não é que você não vai aprender nunca, como é que você pode explicar isso de outra forma? Eu tenho dificuldade com bipolaridade, é uma doença que eu não entendo. Ok, então a gente achou uma questão para poder trabalhar. Né? O que era pior que poderia acontecer? Não aprender nada mesmo. E se isso acontecesse? Né? Qual é o resultado mais realista? A chance é que você não aprenda nada ou que com o tempo e empenho você consiga aprender?
Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ir mostrando para o paciente com perguntas específicas que vão levando ele a refletir de uma forma mais realista, né? Aqui tem uma outra forma de perguntas, né? Que é para você ir confrontando, mas sem questionar tanto que aquilo não é verdade. Então, é como se você perguntasse assim, o paciente diz, eu estou pensando se eu vou à festa ou não. Mas qual o pensamento que você tem? Eu ficaria ansioso se me aproximar daquela garota. Daí a gente começa a perguntar, o que você acha que acontecerá? Eu serei rejeitado. E se isso acontecer, o que significa? Eu sou um fracassado. E se você for um fracassado, isso significa que, eu jamais encontrarei alguém para me relacionar. E se jamais você encontrar alguém, então, eu estarei sozinho. E se estiver sozinho, o que te incomodaria? Eu não seria feliz. Aí chega-se a crença que para eu ser feliz, eu tenho que estar sempre junto de outras pessoas. E por medo de ser rejeitado e não ter isso, então eu não me aproximo. Logo, eu também não tenho ninguém. Né? Então, de novo, aquele ciclo autossabotador baseado numa crença que é negativa e, na maioria das vezes, não é real. Eu gosto dessa tabelinha simples, mas que ajuda o paciente a perceber vantagens e desvantagens na hora de uma tomada de decisão, como mudar de emprego, como, enfim, lidar com uma fase nova no seu trabalho, né? Com uma dificuldade com um colega. O role play, que a gente faz a dramatização com os pacientes, então tá vivendo uma situação difícil e a gente às vezes percebe que o paciente não consegue simpatizar e perceber o quanto para o outro também a situação não é fácil, e a gente dramatiza isso em consultório, trocando de papéis para que ele possa perceber como é a situação realmente e não aquilo somente que ele imagina. Desenvolvendo habilidades, então ali a gente trabalhou com as distorções, né, para que ele possa trabalhar de uma forma mais efetiva em cima da situação e não tão negativa, e a gente também vai desenvolver habilidades. Então, a gente vai desenvolver a habilidade de cuidar da rotina, que eu acho que é essencial para o paciente bipolar, e eles são terríveis nisso. Então, a gente vai trabalhar com uma ativação de atividades, né? Então, ter horário de refeição bem marcada, conseguir fazer exercício físico, ter horário para dormir e para acordar, que é uma coisa muito difícil de fazer com eles, né? Que eles realizem exercício físico com regularidade, porque tem muito benefício, e se mantenham longe de situações de risco, né? O máximo que a gente conseguir do álcool, das drogas, das compras, do jogo, do sexo inseguro, que são situações que podem gerar ativação e dificultar, então, o controle da emoção. A higiene do sono, né? Que tem aqui algumas dicas bem importantes de como lidar com isso, né? De ser consistente na hora de dormir, né? De acordar e dormir no mesmo horário. Então, enfim, tem algumas dicas importantes para vocês poderem ver depois que a gente vai trabalhar com o paciente. Evitar estimulantes, deixar o quarto já mais escuro, perto da hora de dormir, ficar numa posição confortável, né? Eu acho que todas questões importantes que ele desacelere mais ao final do dia para ajudar esse sono a funcionar. Então, se não conseguir dormir, que não fique rolando na cama, né? A orientação nossa sempre é essa, é que saia da cama, que vá para outro ambiente, onde você tenha um relaxamento, então que você faça uma atividade que te dê sono, como, por exemplo, às vezes assistir um filme distante da TV, no escuro na sala, né? Ler um livro que não seja empolgante, que possa te trazer sono, tomar alguma coisa mais aquecida, um leite, um chazinho que não tenha muita cafeína, né? Que eu acho que é super importante. Não ficar na televisão e no celular antes de dormir, né? Porque essa luz ativa muito o uso de cafeína, fazer exercício físico, limpar a casa, são todas atividades que não são recomendadas. A distração cognitiva, como é que funciona? Então, o paciente que está lá ruminando aquela ideia negativa sobre ele, sobre a situação, ou até ruminando uma situação mirabolante que ele precisa executar, a gente quer executar, a gente vai trabalhar com ele a necessidade de distração. Então, o que é isso? Eu tiro a atenção do meu pensamento, daquilo que está na minha cabeça, e vou focar em outras coisas externas. Então, vou focar em coisas do ambiente que eu estou. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui e tem uma xícara do meu lado. Então, eu vou olhar para a xícara e eu vou descrever. Eu dou isso de atividade para os pacientes, descrever, por exemplo, 5 elementos que estão no seu ambiente. Né? Então, é uma xícara branca com bolinhas coloridas e tem chá dentro. Aí eu vou olhar para o lado e vou falar assim, tem um ar-condicionado, ele é branco e retangular.
E aí essa descrição faz com que eu pare de pensar naquilo, isso me desative emocionalmente, e a hora que eu terminei a atividade, eu posso pensar o que eu quero fazer com aquilo, mas daí de forma mais centrada, de forma mais equilibrada. Tá? Então tem aqui alguns exemplos, como ouvir música. Meus pacientes sempre têm que fazer playlist, né? Então tem que ter playlist de música que anime, tem que ter playlist de música que acalme, que traga bem-estar. Né? Então, em cada momento, dependendo de como ele está, ele vai fazer de uso de uma delas. Respiração profunda, que eu acho que é uma das técnicas mais maravilhosas para a gente poder ter um controle do nosso humor de forma rápida e em qualquer lugar que a gente esteja. Né? Mas vamos lembrar que a respiração profunda não é isso daqui. Isso não é respiração profunda. Então, eu ensino sempre, vocês vão ver que em todas as minhas aulas eu ensino essa técnica, porque eu acho que ela é muito importante e eu vou demonstrar para vocês ela uma vez só, porque eu não tenho tempo de fazê-la do jeito que eu gosto de fazer com os alunos, por causa do nosso tempo. Mas a inspiração vai acontecer de forma lenta, você vai segurar o ar por uns 4 segundos e vai expirar da forma mais lenta possível. Então, eu vou fazer com vocês agora. Às vezes dá até uma leve tontura. É isso, essa respiração profunda, sendo feita de 3 a 5 vezes, faz com que o batimento cardíaco diminua, a pressão arterial diminua, sintomas de maior ansiedade ou inquietação acabem se reduzindo de frequência. E isso ajuda o paciente a fazer o próximo passo, uma tomada de decisão, uma reflexão do que precisa fazer, enfrentar uma situação difícil, né, que ele estava evitando. Então, eu acho que a respiração sempre vai ser muito bem-vinda e a gente usa com muita frequência. O relaxamento progressivo de Jacobson, eu indico muito para os pacientes que têm insônia, então eles vão fazer contração e relaxamento de músculos. Então, vai apertar a mão com toda a força até sentir que dói e solta rápido. E fica meio dormente, meio trêmula. Essa é a sensação de relaxamento. E a gente vai mostrar para eles o que é a sensação de relaxamento. Então, que eles precisam adquirir isso para conseguirem facilitar a sua indução do sono ou para diminuírem a frequência da sua aceleração. Tá? A resolução de problemas é uma técnica muito importante com os pacientes bipolares, porque eles têm impulsividade muito presente, a dificuldade de pensar. Então, qual que é o meu problema? O que eu quero como solução? Como eu faço para conseguir isso? Então, quais estratégias vão realmente fazer com que eu chegue até lá, né? Vai realizar quais estratégias que eu quero realizar, avaliar se elas foram efetivas ou não. Se foram efetivas, o problema está resolvido. Se não foram efetivas, recomeça o plano, né? O paciente que tem dificuldade de pensar em estratégias, a gente gosta de dar a técnica do melhor amigo, que é, se o teu melhor amigo estivesse chegando aqui para você, dizendo que está com esse problema, o que você diria para ele fazer? E é impressionante, parece uma coisa muito boba, mas os pacientes conseguem dar o conselho para o outro. Né? E aí a gente finaliza dizendo, bom, então como você precisa ser o seu melhor amigo e ter um processo de autocuidado melhorado, então nesse momento você vai fazer isso para você também. E aí é muito legal, porque quando eles estão em dificuldade, eles se colocam nessa posição de conselheiros e conseguem, então, passar a informação, virar estratégias realmente efetivas, né? Tá bom, Beatriz, mas quando eu vou resolver um problema, eu vou ter o problema que é real e vou ter o problema que não é real. Isso mesmo, porque as nossas interpretações das coisas, às vezes, são só distorções, lembram? Então, se eu tenho um problema real, eu vou usar a técnica de resolução de problemas, que eu acabei de explicar para vocês. Mas se eu não tenho um problema real, eu tenho, às vezes, um problema que até é real, mas ele não depende de mim, ou ele não tem solução. Né? Pode ser que um médico chegue para mim e diga que eu tenho um câncer terminal, que não tem mais o que fazer porque eu tenho muita metástase, e eu tenho que decidir se eu quero fazer um tratamento paliativo, né, e ter qualidade de vida, ou se eu quero tentar tratar a todo custo. Então, aí a gente tem uma coisa que não depende da gente. O quê? É que esse câncer é terminal. Então, aqui eu vou trabalhar com a aceitação. Né? Vou lá para as fases do luto, trabalhar com a aceitação do paciente. E com aquilo que ele pode decidir, então ele vai tomar as decisões baseado no como ele quer que seja a vida dele daqui para frente, o que ele quer preparar, como ele quer deixar a família, né? Enfim, vamos fazer todo o processo relacionado a isso. E se não for um problema
de verdade, nenhum que não esteja ao alcance dele, mas seja problema, a gente vai estar diante de um medo. Então, a gente vai trabalhar com o paciente a probabilidade de que essas coisas aconteçam na sua vida. E que, na verdade, elas passam mesmo só a ser probabilidades. Então, a gente vai trabalhar com focar naquilo que é real e trabalhar o que é real. O problema está aqui na minha mão, nesse momento? Tá, então eu tenho que resolver. O problema não está na minha mão e talvez ele nem nunca aconteça, então ele não é um problema para mim. Eu posso também, se é uma angústia que faz um certo sentido na vida do paciente, mas não para aquele momento, eu sempre uso a estratégia do que é o pior que poderia acontecer. Né? Então, diante do pior que poderia acontecer, como você poderia resolver? Né? E aí o paciente vai dizer, então, que coisas ele poderia fazer para uma situação drástica. Quando ele percebe isso, ele fala, tá bom, então isso não vai acontecer agora, a gente não tem nenhuma evidência disso, mas se acontecesse, você percebe que tem uma solução, que você teria o que fazer, então a gente não precisa manter isso na tua caixa de lembretes cognitivas para o tempo todo ficar pensando nisso e sofrer. E essa técnica ajuda bastante. E aí eu sempre digo para eles, uma dica boa é, a minha cabeça tem que estar onde estão minhas mãos. Né? Se eu estou no trabalho, eu tenho que pensar no trabalho. E não se talvez no final do ano ainda a pandemia vai prejudicar a gente, o Natal não vai existir, ia ser na minha casa, porque agora a minha casa está maravilhosa, eu reformei, gostaria de receber a família. Será que eu vou poder receber a família? Quer dizer, é um problema que não é para esse momento, né? E não tem como você controlar uma coisa dessa, né? Porque a pandemia não está nas nossas mãos. Então a gente trabalharia dessa forma, desfocando e mostrando que ele precisa se concentrar naquilo que realmente é importante. Tá? Então, dentro ainda da resolução de problema, é importante que a gente tenha o máximo distanciamento entre o pensamento de como resolver uma coisa e a solução. E aqui dentro a gente deu espaço para que não tenha impulsividade. Então, aumentar esse período, dizer para o paciente, eu quero que você faça uma lista para mim de alternativas, eu quero que você no outro dia pense o que pode dar certo, o que pode dar errado, porque isso vai fazendo com que ele tenha maior chance de ter condição de refletir sobre o que ele vai fazer com mais propriedade, né? E menos riscos. Então, a gente vai treinar habilidades sociais, que é delicioso, né? São pacientes, especialmente os mais arrogantes, que têm muita dificuldade de empatia, de assertividade, de como se comunicar. São pessoas que vão ter muita dificuldade de ter um autocontrole emocional e daí em situações sociais se colocam em risco, se colocam em situações vexatórias, né? Então, acho que são coisas importantes da gente trabalhar. A expressão das emoções, por exemplo, como é difícil para os pacientes agradecer, dizer que amam, pedir desculpas, né? Então são todos treinos muito importantes para que eles sejam pessoas mais habilidosas no seu dia a dia e tenham menos problemas. Quanto menos problemas elas tiverem, mais adequadas elas se sentem, mais seguras elas ficam e mais estáveis também elas ficam. A gente previne melhor as recaídas com essas habilidades bem treinadas. Tem uma assertividade que a gente vai ensinar o paciente a nem ser passivo, né, para deixar que tudo passe por cima dele, nem ser agressivo, mas sim ir atrás dos seus direitos, falando de forma educada, colocando limite no outro quando necessário, mas sempre buscando ter uma alternativa, né, e não fazer com que tenha que ser do jeito dele naquele momento. A gente também tem um trabalho importante para que essas pessoas não dominem a conversação, né? Porque o bipolar lá em hipomania, mania, tende a ocupar um espaço grande no ambiente que ele está, né? E isso muitas vezes dificulta a aproximação social. Então, ensinar a dar e receber feedback, tanto positivo quanto negativo. Então, eu acho que aqui estão algumas referências bibliográficas para vocês, de algumas coisas mais básicas sobre terapia cognitiva, que eu acho que é legal para a gente conseguir entender como tudo isso funciona e poder olhar para o nosso paciente de uma forma que eu possa gerenciar isso com ele, né? Da emoção, da forma que ele enxerga. Então, se eu consigo entender como ele está enxergando tudo isso, fica mais fácil de dar as orientações e de saber o que eu tenho que trabalhar naquele momento. Né? Eu quero dizer para vocês que seria realmente um grande prazer poder estar com vocês pessoalmente para a gente fazer essa troca agora, né, de casos que vocês já viram, de situações que a gente que eu poderia explicar para vocês como a terapia cognitivo-comportamental trabalharia. Então, como não foi possível, a pandemia não nos deixou estar juntos, aqui estão os meus contatos.
entrem em contato comigo, tirem as suas dúvidas a respeito da apresentação que eu fiz, tragam um caso, eu ajudo vocês a repensar ele dentro da terapia cognitiva, eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Foi um prazer imenso estar com vocês falando desse tema, que é um tema que eu gosto tanto. O paciente bipolar é um paciente que precisa muito do espaço de aceitação, né? Aceitação do comportamento difícil que ele tem e acolhimento da depressão, acolhimento da insegurança, que por trás desse arrogo, em geral, a gente tem um processo de muita insegurança. Então, poder ter esse acolhimento, ter esse olhar de alguém que vai fazer o papel que muitas vezes faltou na vida dele, de colocar o limite adequado, de forma afetiva, de conseguir valorizar aquilo que ele faz bem, aquilo que ele dá conta, de ajudar a enxergar as coisas de forma realista, de ajudar realmente ele a se sentir alguém importante pelo que ele é, né? E não pelas mirabolâncias que ele precisa fazer. Da esperança quando a depressão é prolongada, quando o quadro é difícil de ser tratado, né? De saber que ele não está sozinho, de que a gente está ali do lado dele. Então, foi um prazer, entrem em contato, me contem o que vocês acharam da aula, tirem suas dúvidas, vamos fazer aí um debate sobre isso e quem sabe numa outra oportunidade a gente pode estar junto para explorar mais alguma coisa importante da terapia cognitivo-comportamental dentro dos transtornos. Tá bom? Muito obrigada, um abraço para vocês.